no que vai aparecer aí. Nesse camarada aí. Esse aí mesmo, esse aí, esse aí. Isso. Esse aí é o nosso famoso, queridíssimo, aclamado Charles Darwin, o cara das ciências, né? Então, Charles Darwin, ele escreveu, fez um estudo sobre as espécies. Ele tem um livrinho ali, um livrão, não sei, um livro muito importante chamado A Origem das Espécies. E aí ele vai falar sobre as espécies de animais, vegetais, espécie humana, espécie de primatas, espécies de tudo quanto é tipo de espécie que existe na face da Terra, esse cientista vai estudar. E aí as espécies que ele né, estuda, principalmente a espécie humana, nós aqui, seres humanos, ele vai falar sobre a questão da seleção, acho que biológica, se eu não me engano. Seleção natural, seleção biológica, né, natural das espécies. Aí vocês perguntam para a professora de ciências, porque ciências não é meu forte muito não, tá bom? Mas a gente tenta aprender de tudo um pouco. Então vamos lá. O Charles Darwin, ele vai falar que algumas espécies vão se adaptar, vão melhorar, no caso aí ele entra com a teoria da evolução, que não é questão da nossa aula agora, mas isso vai ser para os europeus, aquele insight, tipo assim, peraí, insight quando eu digo aquela ideia, peraí, se existem espécies que sobrevivem em melhores condições, assim, assado, por que não aplicar isso dentro do contexto que nós precisamos? Porque existem, então, pessoas inferiores a nós, europeus. Os europeus pensavam assim no século XVIII, no século XIX, e isso vai entrar pelas sociedades americanas, latino-americanas no século XX também. E aí eis a questão. Muitos povos que viviam nessa região, de contexto da América, vão sofrer com essa colocação dessa teoria. Agora, passa pro lado e foca na cara desse camarada aí, ó. E aí? Vira a cara do camarada, então, do ser humano que vai difundir sobre, vai falar sobre a questão da teoria, que vai desenvolver a teoria do darwinismo social, foi esse cara aí, o Herbert Spencer, que foi nada mais, nada menos que um antropólogo, biólogo, entre tantos zoólogos, ele era muito, muito bem formado, e como antropólogo do século XIX, o que um antropólogo faz, professor? Vamos lá, um antropólogo é aquela pessoa que ele estuda, né, o ser humano, né? A antropologia é um estudo onde você pega ali, você estuda povos, você estuda formas de vida, mas isso não é sociologia, não. A antropologia ela entra na questão ali do ser humano, como o ser humano ele sobrevive, como ele convive, como ele tem determinados tipos de relações ali com dentro do seu habitat ali, do seu cotidiano, tá? Isso é antropologia, mais ou menos. Eu vou colocar a definição aqui para vocês do que é antropologia, para vocês entenderem o que um antropólogo faz. E aí o antropólogo Herbert Spencer ele vai falar: poxa, o Darwin lá atrás escreveu o livro A Origem das Espécies, e lá ele diz
que existem espécies que sobrevivem e predominam em cima de outras espécies. Então, se isso funciona no mundo animal, deve funcionar no nosso mundo, no mundo animal racional. E aí que entra a questão que eu quero falar para vocês. O darwinismo social foi uma justificativa dos povos europeus e principalmente alguns povos que se consideram os bambambãs, como os americanos, né, do norte, que também vão meio que entrar nessa questão da teoria do darwinismo social. E aí eles vão dizer, foi uma justificativa louca para poder dizer que povos que não são como eles são inferiores. Ou seja, não têm inteligência como eles, não têm capacidade como eles e por isso eles têm que se submeter aos povos europeus, aos mais desenvolvidos. Então, isso, gente, esse é o conceito de darwinismo social. Para poder embasar essa tese de darwinismo social, quando eu falo embasar essa tese, fazer com que isso seja algo concreto e real, o que vai acontecer? O que o Herbert Spencer vai fazer? Qual o estudo que ele vai desenvolver? Presta atenção no que vai acontecer, no que eu vou falar para vocês. Não saiam daí, prestem atenção. Foco, gente, foco. Darwinismo social. Eu vou fazer um retrocesso com vocês aqui agora de aulas passadas de imperialismo. O europeu chega lá na África e na Ásia, né? Nós estudamos continente africano e continente asiático. Chegou lá na Ásia, na África, ele vai falar assim, para os povos, né, da África, para os africanos: nós viemos aqui trazer a civilização para vocês, porque nós temos a tecnologia, nós temos a indústria, nós temos o desenvolvimento e vocês são povos primitivos. Por quê? Porque a maioria dos africanos vivia de forma tribal, vivia de forma... Não é que é simples, eles viviam até de forma até muito luxuosa, se a gente for parar para pensar para a época. Então, o imperialismo, ele vai vir já com essa ideia formada na cabeça de que o europeu era melhor do que qualquer outro povo, por isso eles deveriam fazer a nova colonização. Aconteceu isso na África, aconteceu isso na Ásia, aconteceu isso na Oceania. Geralmente nós estudamos mais África e Ásia porque, né, mais para frente vocês vão ver que vão haver revoluções dentro desses continentes para se libertarem aí dos colonizadores europeus. E isso é para aulas futuras o ano que vem. E aí tá, beleza. Então, o imperialismo, ele já tinha dentro de si o darwinismo social. Então, o Herbert Spencer, ele nada mais fez do que apenas dizer, dentro dos seus estudos, já que ele era um antropólogo, o cara tinha lá trocentos currículos, trocentos diplomas, né? Super diplomado, aclamado, estudioso. Muita gente vai acreditar na teoria dele, porque ele era um estudioso, né? E aí ele vai justificar essa teoria, né? Vai pedir, na verdade ele não vai pedir, na verdade a igreja, a questão religiosa entra aqui. Os religiosos da época vão falar assim, peraí, uma forma da gente poder levar a religião a esses povos indígenas que não tem Deus, né? Quem que é Deus para os indígenas? Os deuses, né, os indígenas, eles são povos geralmente que acreditam em mais de um Deus, são politeístas, ou nas forças da natureza. Então, para o indígena, a figura de Deus, como nós temos o Deus ocidental, nunca coube, nunca entrou. Estou falando de século XIX, século XX, né? Nunca entrou na cabeça do indígena. Que Deus é esse, gente? Para eles, Deus era o Deus Tupi, Deus, né? Deus do trovão, Deus, sabe? Era assim que funcionava. E aí chega o europeu e fala, não, meus queridos índiozinhos, 1, 2, 3 índiozinhos, vocês têm que acreditar que Deus, ó Pai, né, o Deus, né, do céu, o Deus brancão dos olhos azuis, né, no caso esse é Jesus, né, que é assim que eles pintam Jesus, o Deus de barba branca, cabelos branquinhos, não é o Papai Noel não, é Deus. Para eles Deus era mais ou menos isso. Para os europeus eles tinham na mente a figura de Deus como eles se viam, né? Branco, olhos claros, e aí pintam Jesus assim, e aí nas figuras até religiosas nós vamos ver Jesus Cristo sendo pintado, retratado em vitrais,
em quadros como uma pessoa branca, de cabelos lisos, né, castanhos claros, até um pouco loiro às vezes, dependendo da fotografia, dependendo do vitral, e olhos azuis. Então, assim, imagina um índio vendo uma foto de um índio vendo uma foto dessas e tentando entender, né? Primeiro porque tinha a barreira linguística, né? O índio, o indígena do século XVIII ali, século XIX, né? Desde lá das grandes navegações, esse indígena, ele não falava o idioma que vinha, né? De fora, seja ele português, seja ele o espanhol, de qualquer língua latina, no caso das neolatinas, né, as línguas não latinas hispânicas, de origem do espanhol, mas as línguas que foram sendo divididas ali quando a Idade Média, se eu não me engano, quando a Idade Média é formada, vários povos se formam, aí nós vamos ter aí Itália, Espanha, Portugal, esses povos da Europa. O italiano fala de um jeito, o português fala do outro, o espanhol fala do outro. Então tinha essa barreira linguística, o indígena não entendia o europeu, né? E aí a gente precisa imaginar, se ele não entendia a língua, não entendia o idioma, imagina entender o conceito, quando eu falo conceito, a ideia de Deus, né? O índio, para o índio, a natureza é Deus, qualquer ser da natureza, qualquer astro, chuva, qualquer. Como é que eu posso explicar? Não é ser. Qualquer fenômeno da natureza pode ser justificado. Deus se justifica através dos fenômenos da natureza. O amanhecer, o entardecer, a chuva, a tempestade, chuva muito intensa, pouca chuva, muito sol, sol muito quente, uma árvore, entendeu? Um trovão. Então, para o indígena isso é muito diferente. Então, imagina você chegar e apresentar um Jesus de olhos brancão, de olhos azuis para o índio, né? Então, o darwinismo social, ele vem para poder justificar, né, entre aspas, essa teoria do Spencer, do Herbert Spencer, que vai dizer que o europeu, ele tem que fazer ele não vai falar que o europeu diretamente tem que fazer esses povos trabalharem para eles, ou que esses povos têm que ser escravos, se submeter a eles. Não vai falar nessa linguagem, ele vai usar uma linguagem acadêmica, científica, inteligente, para poder dizer que existem seres, espécies humanas inferiores. Então, isso até hoje é uma marca que ficou dentro dos estudos, né, no que diz estudos sociais, que a antropologia pega esse ramo aí do estudo social, né, e aí a antropologia vai explicar através dos meios culturais, de várias formas, né, como que o homem ele sobrevive, o ser humano, o homem ser humano sobrevive dentro de algumas condições e aspectos. E uma coisa que o livro de vocês traz é um texto que vai comparar a teoria do Darwin com a teoria do Herbert Spencer, para poder ver aonde que o Spencer ele vai chegar no momento. Você tem dois caminhos aqui. Vamos usar esses lápis aqui. Deixa eu pegar uns 2 giros que é melhor. Peraí. Desculpa aí, galerinha, que eu tenho muito como mostrar para vocês. Então aqui nós temos a teoria do Darwin. Aqui nós temos a teoria do do Herbert Spencer, né? Então, vai chegar, as duas estão caminhando ali, estão caminhando, vai chegar um momento que a teoria do Herbert Spencer, que é essa daqui, vai para um outro lado, e a do Darwin segue sempre, que ela é eterna até hoje. E a do Spencer vai ser meio que questionada, porque vai chegar um momento que esses povos que foram se tornando ali submissos, né, dentro de um domínio cultural, porque os indígenas aqui do Brasil vão ser dominados culturalmente, né, por esses europeus durante séculos, agora com uma desculpa bem fundamentada. Olha, não, nós temos um estudo que diz que
O darwinismo, que Charles Darwin diz lá no livro, que existem espécies que sobrevivem melhores, que são bem mais adaptadas, que conseguem sobreviver mais. E aí entra a questão, né, do olhar do europeu nesse sentido, que foi um pouco malicioso, né? Um pouco, totalmente tendencioso, malicioso. Foi o darwinismo social. Então, essas justificativas científicas, porque Herbert Spencer vai ser um pouco desacreditado com o passar dos anos, vão bater de frente com a questão do darwinismo de Charles Darwin. Charles Darwin não desenvolveu o darwinismo social. O darwinismo social foi desenvolvido por Herbert Spencer. Então, não esqueçam disso.